Cara, sobre isso de vida, né? Vida fora da Terra e tudo, né? Aí às vezes eu me pergunto, por exemplo, quanto as descrições lá, carruagem de fogo, como eu havia citado, né? Uhum. E, e o que os caras colocaram no papel na ocasião, né? Então tu imagina, cara, o que teve ali de presença espiritual de irmãos nossos inteligentes, claro, vendo, obviamente, por uma ótica nada religiosa, nada ortodoxa, né? Tentando pensar um pouco diferente da maioria. Então, pra mim, cara, é nítido ali que muitas daquelas experiências ali foram experiências espirituais dos nossos irmãos terrestres com vida inteligente fora desse planeta aqui. E que foi com a permissão de Cristo, né? E aí, por exemplo, quando eu te citei a respeito do The Chosen, que eu tô olhando hoje em dia, né? Aliás, olhei, e agora quando sair a parte da crucificação de Cristo, eu vou voltar a olhar pelo menos as últimas duas temporadas pra revigorar algumas informações ali, né? E é óbvio que eu tenho uma percepção agora um pouco diferente do The Chosen, porque eu tenho essa visão de tentar enxergar um pouco mais além das coisas dogmáticas, né? Eu tento, me esforço para Uhum. isso. E aí, tendo também o embasamento do estudo bíblico, que eu tô vendo lá, mas eu tento o tempo inteiro, eu ouço o que falam, mas tem coisa que eu absorvo e tem coisa que eu refuto. Que eu penso, não, isso aqui é uma Uhum. visão deles. É um ortodoxismo, seria assim, né? Classificada a palavra, de um cara que ele tem o viés de entender que tudo é celestial. Tudo é Deus, o Espírito Santo, além de Jesus Cristo. E Uhum. para eles não existe a possibilidade, cara, de amando de Deus terem, por exemplo, os três rei magos, tá? Quem sabe esses caras, primeiro, onde eles estão datados na história como reis de alguma coisa, tá? Uh, por que eles vinham observando o tempo inteiro uma estrela que estava no céu, apontando o caminho, sabe? Astrologia, Todas né? essas coisas, assim, se a gente for analisar, tá, mas peraí, para um religioso, como que tu explica isso de uma maneira clara? Como que pra ti isso aqui é luz? Ah, não, é celestial, é amando de Deus. Tá, cara, mas aí Uhum. agora vamos tentar trazer um pouco pro campo da ciência. Não que eu tente ser o cara chato que tenta explicar tudo com ciência. Primeiro, não sou cientista, não tenho formação de bacharel em nada disso aí. Mas apenas eu penso, aí eu analiso as coisas tentando colocar, tentando tirar o antolho aquele do cavalo e tentando enxergar as coisas um pouco mais a 360 do que uma permissão dada a um religioso. Porque daí assim, cara, é claro que o pastor vai dizer que os três rei magos eram pessoas normais, que nem eu e tu, andando em cima de um camelo, ou sei lá, de um jumento, seja lá o que for, e que elas estavam enxergando lá uma estrela cadente que nunca sumiu no horizonte. Ela estava o tempo inteiro ali, pairando em cima. Tá. Por que não um orbe? Por que não uma nave? Ou por que não alguma inteligência superior guiando os caras? E eles, querendo ou não, também talvez nem fossem daqui. Mas estivessem, vamos dizer que com uma carapuça, né, de humano. E vieram lá falar, né, junto à concepção de Jesus Cristo vindo para cá, e vieram entregar algumas coisas e talvez já largar algumas palavras ali que para a época talvez não foi bem compreendido. Então, assim, cara, por que não? Aí eu olho assim, o que que faz essas pessoas aqui, que são mais ou menos umas 40, 50 pessoas que estão fazendo estudo bíblico, todas elas terem mais bases ou terem tanta confiança, tanta veemência a afirmar, se nenhuma dessas pessoas aqui estava lá no momento. Uhum. Se nenhuma dessas pessoas hoje consegue descrever isso que eu estou citando com maneira clara. Imagina na época quem estava lá. Então, cara, para mim não tem coisas da Bíblia escritas literalmente que não faz sentido. E Uhum. não que eu seja um cara que tripudia a Bíblia ou que não acredita nela. Não, eu sei que muito do que tá ali, cara, hoje é antídoto. Muito do que tá ali hoje serve para controlar as pessoas, porque tu sabe, né? O espírito do homem é, primeiro, não ter escrúpulos quanto à sexualidade. É sair pegando qualquer pessoa com qualquer idade. É o que está programado biologicamente no homem. Bom, aqui sabendo que o momento cancelamento pode estar a caminho, tem que fazer uma observação, não por receio, porque ficou claro que eu estava falando de fatores biológicos mediante a sociedade de, sei lá, 100 mil anos atrás, 30 mil anos atrás, e obviamente sem as leis que conhecemos hoje. É claro que o ser humano, por ter evoluído devido às suas leis, algumas com muita envergadura na moralidade bíblica, o homem mudou. Então o cristianismo, a fé, com o tempo, alteraram essas coisas e fizeram os homens criarem leis. Mas o que eu digo é, naturalmente, sem as leis, o homem tende, não são todos, mas o homem tem a tendência, por ser
biologicamente mais forte que a mulher, ou seja, entre a raça humana em sua totalidade, o homem é predominantemente o líder por força. E até tem que fazer uma ressalva, um outro parênteses dentro disso, né? Nem sempre por inteligência. A gente sabe por quê. Mulheres, mesmo tendo menos neurônios, têm mais ligações cognitivas por uma série de fatores biológicos também. Então já foi determinado que a mulher é mais inteligente. E não estou falando isso para fazer média nem com um lado, nem com o outro. Apenas é porque isso tem bases científicas. Não sou eu que estou dizendo isso. É a ciência. Então, para evitar dores de cabeça com o pessoal que vai achar, essa frase dele foi ruim. Não. É falando de, digamos que, antropologia, ok? Então, por favor, não distorçam isso, porque vocês não podem deixar de lado todo um conteúdo aí que é bem interessante por conta de uma observação rápida, sem tecer esse comentário. Um abraço e sigamos. As leis do homem é que fazem o cara dar aquela acalmada e não, peraí, tal pessoa não vou mexer. Até tem que ter um cuidado com largar esse conteúdo aqui agora, porque assim, a gente fala as coisas de uma maneira metafórica, usando toda a semântica possível oratória, e alguém vai lá e vai cortar isso aqui e largar, só porque eu não sou da ala lulista, e vai dizer, tá aí, ó, extremo bolsonarista dizendo que deveria ser correto pegar pessoas com menos de 18 anos. Não, em nenhum momento eu tô dizendo isso, mas é o que o pessoal vai categorizar. Porém, cara, é da natureza humana ser assim atrevido e destemido. O que nos faz controlar esses ímpetos e essas loucuras são leis, que algumas vieram da religião e outras vieram dos homens. Aí nós, com o tempo, nós fomos maturando consciência e dizendo, não, peraí, tal coisa não é legal fazer, tal coisa também não é legal. Ou seja, Jesus gostaria que nós exterminássemos uns aos outros em guerras? Duvido. Qual é o sentido de eu e tu hoje, do nada, a gente é enviado lá para Ucrânia, vai lá fazer parte daquele conflito entre Rússia e Ucrânia, sendo que daí nós vamos lá empunhar, exterminar com irmãos nossos que têm família e que a gente nem conhece. Aí tu tem que ir lá, empunhar entrar em conflito com um cara que poderia ser teu amigo e poderia estar batendo papo com a gente aqui agora, né, resenhando sobre essas coisas, sendo que o cara não me conhece, eu não conheço ele tem a família dele, eu tenho a minha, e a gente entra em conflito por causa de senhores velhos babões que deveriam ter resolvido os seus problemas, que são baby boomers ou sei lá o quê, né, deveriam ter resolvido seus problemas lá no passado, não conseguiram, e aí hoje eles vão lá e, como senhores do mundo, destinam pessoas mais novas do que eles a ir lá entrar em conflito. E alguns até mais jovens do que nós. Faz sentido isso, cara? Tu acha que isso é o que Jesus Cristo ia querer para a humanidade? Claro que não. Sem dúvida nenhuma não é o que ele quer. E porque se somos realmente criaturas deles, não com a imagem e semelhança, porque isso eu acho uma bobagem. A imagem e semelhança significa seres de consciência, ponto. Não é que nós somos iguais. Eu não acredito num Deus de barba sentado num trono, tendo sei lá quantos cômodos de altura, né? E Jesus Cristo veio para cá usando essa roupa aqui de humano para não assustar o povo. Mas eu tenho certeza, o que não é da terra é extraterreno. Jesus Cristo não com as devidas, não com essa palavra aqui que ofende, né? Não acho que Jesus seja um ET, mas ele é algo acima de nós. Em percepção espiritual, sensorial, mental, é um ser mais evoluído. O extraterrestre, né? Ele está, digamos assim, associado além com da alien. Terra, né? Além da Terra. Isso aí. Então a gente pode considerar também, digamos, se de fato a gente lá na história antiga, né, fala sobre a construção das pirâmides do Antigo Egito, e dizem também que tem alguns manuscritos, né, alguns desenhos também que falam sobre esses seres interdimensionais, Deus, anjo, tudo que é fora da Terra é extraterrestre, né? Uhum. É um alienígena, então acredito que não teria problema com a semântica, né, dessa fala. Não, acho que a minha mais pesada ali é eu falar sobre o ímpeto do homem, da natureza. Aquilo ali é a coisa mais grave que eu falei. Que eu vou ter que cuidar muito na hora de gerar o corte para isso ali não ser totalmente mal interpretado, né? Porque isso um dia eu ouvi de um professor meu, tá? Ele tem 3 formações em engenharia. Só não vou falar aqui as coisas a respeito, nem o nome dele para não comprometer o cara, né? Mas um dia ele me falou, cara, se parar pra analisar, o ser humano, se não fosse esses controles que a gente gerou, o homem até hoje estaria pegando mulher pelo cabelo, arrastando por aí e fazendo as piores coisas. Foi muito da religião que nos colocou assim nessa forma, calma, raciocina, usa a cabeça de cima, não faz loucura, e muito
da religião e da lei do homem depois com a justiça, né? Então, Uhum. veio da religião o princípio moral e com base nisso nós criamos aí as nossas Sim. leis de civil, né? E a gente tem até a história dos direitos humanos, né? Aí, se a gente for olhar pelo contexto da história também, principalmente lá na Revolução Francesa, né, que aí fazendo um resumo, né, dando aula de história, né, que antigamente, nesse período da Revolução Francesa, a sociedade era dividida em 3 camadas, né, que é o primeiro estado, de fato, é o clero, o corpo da Igreja Católica, que tinha grande influência na política, o chamado segundo estado, né, o segundo estamento, eram as pessoas mais ricas, né, que tinham uma condição financeira, os abastados da sociedade, que é a nobreza, e por último ali, a gente fazendo uma pirâmide social, em geral, eram o quê? Os burgueses, né? Eram os camponeses, os alfaiates, os pobres, né? Vai compor aí 85% da sociedade, né? Que vai sustentar não só o corpo eclesiástico da igreja, mas também a própria nobreza, que eram os donos de terras também. Então, a Revolução Francesa, aí quando... Por isso daí veio também esse termo esquerda-direita, né? Você tinha ali quem se sentavam, né, à direita do rei, eram geralmente os chamados conservadores, né, os nobres, que queriam continuar, de fato, a ter essa regalia, né, continuar sendo sustentado, não pagavam impostos, a igreja, né, o alto clero também, da própria igreja católica, e quem sentava à esquerda do rei eram quem, de fato, queria uma certa mudança social, né, ou mudanças, que eram os próprios burgueses, né, os comerciantes, os camponeses, enfim. Então, quando explodiu, de fato, essa Revolução Francesa, que, né, o rei Luís XVI ele foi destituído e tal, então daí vão surgindo, né, algumas leis, né, até para poder dar mais direito para o homem naquela época. E daí todo mundo naquela época também, todo mundo que a população que era contrária ao rei, tá, eles eram jogados no calabouço, na Bastilha, né, que era uma prisão. Então, se você cometeu algum crime político, falou mal do rei, falou mal da igreja, você era colocado ali. Tanto que na Revolução Francesa, o marco dessa revolução foi a chamada queda da Bastilha, né, que de fato os revolucionários eles soltaram, né, aqueles presos, os presos, né, políticos e etc. Aí daí a gente tem uma sucessão de acontecimentos, a própria Revolução Industrial, que vai dando cada vez mais para o ser humano, e foi de uma forma gradual, demorou o quê? Séculos e séculos, né, ou milênios, para a gente chegar a ter os direitos que nós temos hoje, né? A gente tem uma capacidade o quê? De ter um direito trabalhista, essa questão também, eu acho que hoje a nossa sociedade está bastante melindrosa nessa questão né, de não poder falar certas coisas, né? Tá todo mundo ainda muito, muito condoído com isso. Aí tem a questão também dos próprios, né, o movimento LGBT, por exemplo, né? Os próprios indígenas, e assim por diante. Cada grupo, eles, de fato, assim, estão buscando o seu direito. Só acredito que vai chegar um ponto que a sociedade, a gente está passando por isso que hoje está, na minha concepção, a questão do próprio feminismo, está todo mundo muito aflorado nesse sentido. Então vai chegar um ponto, eu acredito que essa própria, igual você chegou a mencionar aí, né, que a gente precisa, às vezes, a própria religião, ela deu essa freada no homem. O próprio John Locke, né, ele falava que para uma sociedade, né, ela viver em harmonia, era necessário o quê? A gente fazer um certo chamado contrato social. O que é o contrato social? É, de fato, a gente, né, nós, a população, a gente entrar em acordo com o líder, né? Seria naquele momento ali a figura de um monarca, de um rei. Então a gente vai aceitar ser governado, né? Mas ao mesmo tempo que a gente sentir, tá? É uma espécie de uma democracia. A gente sentir que aquele nosso governante não está fazendo por onde, nós temos o direito de destituí-lo. Então é um acordo. Para a gente manter a ordem, por exemplo, não invadir a sua casa, né? Roubar os seus bens, o cara sair na rua e de repente, né, vendo uma mulher puxando pelos cabelos, para não usar outras palavras, né, mais pesadas. Então, essas leis basicamente um acordo coletivo inconsciente que nós temos. Hoje, a geração que está nascendo hoje, né, os filhos que virão, você já nasce sabendo que você não pode fazer determinadas coisas. Você não pode sair por aí pelado, né? Você não pode sair por aí invadindo a casa do outro. Então, é um acordo que nós temos, coletivo, e também consciente. A gente não pode desrespeitar as leis do trânsito, apesar de, né, que as pessoas fazem, porque você sofre consequências, pode, né, sofrer uma multa. Se você cometer algum crime, matar um outro, você pode ser preso. Então, para a sociedade não viver, né,
um Selva de estado pedra? de barbárie, exatamente, é selva de pedra, né? Uma barbaridade, ou é uma bagunça social, a gente tem esse acordo, né? E a religião também, de fato, ele tem esse papel, muitas vezes, né? Só que a religião, então, assim, eu acredito, assim, como vocês vão mencionar, né? Que o próprio muçulmano, por exemplo, né? O cara, ele segue lá as leis do Velho Testamento ainda. Então, se a mulher adulterar, ele vai apedrejar. Se houver, por exemplo, homossexualidade, né? O cara vai sofrer as consequências. Eu acredito que os evangélicos, uma boa parte, não fazem isso porque a gente estamos no estado laico, né? Porque senão faria. Agora, imagina a gente colocar, por exemplo, não sei se você já parou para pensar sobre isso, né? A gente colocar, por exemplo, uma É, religião oficial. bem rápido. Os evangélicos lá onde eu vou, no estudo bíblico, Sim, eles sempre dizem, não, acima de qualquer coisa, respeite o seu irmão. sim. Então eles lá, eu não vejo eles como uma comunidade Hum. que apedrejaria. Eu não... Mas não existe assim, querendo demonizar os próprios, né, Mas as próprias religiões. sempre tem um cara no meio que é Sim, mais doidão o e que problema não do levaria isso em islamismo, consideração. o problema do islamismo não é a religião em si, tá? Mas como você já está mencionando, é a camada, aquela ala mais Radical agressiva, mais radical. e Esse é o problema, doutrinadora. doutrinadora. Porque existe uma ditadura em cima disso aí. Uhum, Sempre tem o cara que é o brando, né, daquele dogma, daquela religião ou daquela humanidade. seita, né, que é o cara mais tranquilo. E sempre tem o cara Uhum, mais radical, né? Então, se a ala radical ela ganhar muita atenção, né, e vai ter aí, problema. aí nós temos um problema que está acontecendo hoje na Europa quanto a isso. Eu mesmo fui lá em 2022, que eu tenho minha madrinha que mora lá, e aí, cara, eu já vi que muito do velho mundo ali na Itália, cara, metade do que seria a população que deveria ser italiana, cara, é muçulmano. E dizem que na Uhum, Inglaterra tá a mesma coisa, e aí tá começando a dar alguns atritos, porque tem pessoas lá com seus ímpetos de pessoas liberais, e também muito por conta de uma civilização já que modernizou-se, que uhum, pensa assim um pouco diferente, e aí entrando essa cultura muçulmana que não aceita e que tripudia isso, de uma ala radical, cara, tá dando problema. uhum. É óbvio que eles não noticiam, porque eles não gostam de espalhar de si mesmos notícias pesadas e ruins, mas a gente fica sabendo. Você lembra o que aconteceu uns anos atrás com aquele cartunista francês, que ele fazia algumas charges, né, fazendo menção aos próprios muçulmanos, o que ocorreu, né? Charlie Hebdo. Então, assim, já tive alguns conhecidos evangélicos que disseram o seguinte, engraçado, né? Podem falar mal de qualquer religião, os muçulmanos vão lá, matam mesmo, e a gente que é evangélico não faz nada, né? Não faz nada, então tem que brigar mesmo, tem que falar mesmo. Independente da religião, se tivéssemos aqui, por exemplo, um Estado que não fosse laico, tivesse uma religião oficial, se eu não me engano, foi o Papa o João Paulo, se eu não me engano, foi nos comecinhos dos anos 2000, ele fez a proposta para o Lula, no primeiro governo dele, para que mantivesse, né, tivéssemos uma religião oficial, o catolicismo, porque naquela época a maioria, acho que ainda é, né, a maioria da população brasileira é católica, e ele chegou a dizer que não seria interessante porque daria problemas, né, a gente tem uma diversidade de religião, tem um político, tá, eu não vou assim mencionar o nome, que ele falou o seguinte, que a maior parte da população ela é cristã, isso abrangendo católico e protestante, então outras religiões, como por exemplo as religiões afrodescendentes, se não gostou, que se curvem, né, que se não gostou, que se ajoelhe e se curvem. Depois eu posso né, te mostrar qual o vídeo que eu estou chegando a mencionar para você. Então o que isso causa? Um camarada um político importante, que vai pleitear um cargo para a presidência, fala um negócio desse. Você vai criar um problema muito sério, né? Então eu acho que, independente de qualquer coisa, aí tem até um pastor, eu estava até escutando esses dias um podcast dele, que ele falou o seguinte, que apenas numa sociedade que ela é majoritariamente cristã, aceitam os gays, vamos dizer assim. Aí eu vou muito mais além, eu acredito que seja uma questão do Estado laico, nós temos essa proteção, né? Porque independente de qualquer coisa, você colocar um Estado, religião oficial, igual o Vaticano, por exemplo, a religião oficial é o catolicismo, você colocar, vai lá no Vaticano e coloca uma outra religião, vai lá naqueles países do Oriente Médio, a religião oficial é o islamismo, né? Se não vai dar problema. Ou os países que são socialistas, né, comunistas, né, que geralmente proíbem religião, porque Karl Marx tinha uma fala que ele dizia que a religião é o ópio do povo. Então, o socialismo ele não aceita, por exemplo, a religião, qualquer tipo de religião. Nesses países que são considerados socialistas, né, que é a Coreia do Norte, por exemplo, a própria China, Cuba, apesar desses movimentos, eles
estarem ali surgindo, né, nesses países. Mas, enfim. Cara, tu já ouviu falar do vídeo Data Limite? Limite? Data Limite. Não. Data Limite? Data Limite. Cara, é bem interessante, tá? Claro, eu sei, tu tem toda a tua base, Platão, Sócrates, toda a base filosófica, isso é fundamental, tá? Eu não... como é que eu vou dizer? Eu acho que é muito bom que eu tenha também o contraponto de alguém que de fato estudou isso. Né? Mas quando eu falo essas coisas, parece que eu sou enviesado ao espiritismo. Mas é que de tudo que eu vi até hoje, é de fato a forma de pensar sobre Cristo mais livre que eu vi até o momento. E a primeira, vamos dizer, não sei se dá pra dizer que é religião, cara, porque eles se intitulam doutrina, né? Eles não se intitulam religião, já começa por aí. Mas é a única que abertamente declara que nós não estamos sozinhos. Né? E que para mim faz todo o sentido, como eu te falei, mesmo nunca vendo nada. E eles falaram a respeito de uma data, que seria após o homem pisar na Lua, que ocorreu em 1969, a primeira, né, o pisar do homem na Lua. Então, muita gente não acredita que aquilo aconteceu, eu creio que sim, até por conta de coisas que aconteceram posteriormente, que no programa Pinga Fogo de 71, Chico Xavier foi lá e mencionou. De algumas evoluções científicas sem precedente após o homem pisar na Lua, e se o homem se suportasse durante 50 anos sem um conflito, né, o terceiro conflito, aquele mundial, a gente chama de GTA 6, né, de brincadeira, para não falar o nome, e não havendo conflito com as utilizações nucleares. É que eu cuido para não falar, porque tem alguns termos que realmente o YouTube pega pesado se o cara cita. Conflito mundial, o cara tem que cuidar, e não pode citar o termo que começa com B. E que, né? Então, e aí ele falou que se os humanos suportassem uns aos outros, né, durante esses 50 anos, que nós teríamos os avanços sem precedentes no campo da tecnologia, e também com o tempo nós teríamos uma revelação espiritual de irmãos nossos maiores, que eles chamam. Irmãos maiores significa o quê? Civilizações mais antigas do que a nossa podendo entrar em contato. E aí é óbvio que muito no campo psíquico. Porque, como eu te falei, devido a eles estarem tão distantes, não tem nem como fazer a viagem. Eles apenas vão ter a permissão de manifestar, né? Então, assim, eu sei que isso entra um pouco numa coisa meio conto de fadas, Nárnia. Eu sei que muita gente, por exemplo, nos assistindo aqui, se isso aqui virar corte, né? Muita gente vai... alguns vão tripudiar, ridicularizar, e tem muita gente que já tá desperta pra isso, né? Cara, eu acho que a gente tá muito próximo do fim de uma grande parte das religiões. Eu creio nisso. Que eu acho que eu e tu, nós vamos ver isso ainda ali com os nossos 60 anos ou menos. O fim de muita religião, muito dogma. E muita gente realmente se convertendo, gente que era ateu, ateia, a Nosso Senhor Jesus Cristo por conta disso. Porque daí, assim, muito do que se fala hoje, dessas maneiras distorcidas, né, dentro das igrejas, de uma maneira ou dogmática, ou disciplinar, ou ditatorial, ou enfim, ou sem o livre pensamento, isso vai acabar, cara. Eu acho que está bem perto. E aí nós vamos ter meio que uma unificação, não das religiões, mas uma unificação quanto consciência, né, espiritual. E aí muitos dos conflitos que hoje eles tentam induzir a gente a ir lá e pegar em armas, isso vai acabar também. Porque daí que nem eu te falei, cara, faz sentido eu e tu sermos convocados, sendo que a gente não tem nada a ver, às vezes, com esse conflito, com quem gerou ele. Ir lá e, por exemplo, eu e tu, vamos supor que tu tá numa outra parte da América do Sul. Por tu falar espanhol e eu português, a gente tem que conflitar, cara. Coisa mais absurda, cara. Tu tendo a tua família, as pessoas que gostam de ti, tudo, de conviver contigo, e aí tu some porque alguém vai lá e aponta algo pra tua cabeça. Não faz sentido. Se a gente for olhar bem, aí falando sobre Bíblia de novo, né? Aí a Bíblia fala sobre principados e potestades, né? Então, o que eu entendo sobre isso? Principados e potestades. É uma força que ela surge, espiritual, que seja, e é uma energia coletiva, né? O que seria essa energia coletiva? Eu vou dar um exemplo aí, o próprio nazismo. Quando o Hitler chega, ele propaga algo, ele tem as suas falas, elas são totalmente... São falas que conseguem seduzir, de carisma, né? Isso ocorre muito na política. E ele conseguiu o poder de coesão na nação dele. Sim. Aí isso foi foda. Uma retórica, exatamente. Então, uma única pessoa, ela pode, de fato, transformar o mundo, pro bem e pro mal. Né? Então, quando existe, por exemplo, essa força coletiva, né, que logo ela é transformada numa certa ditadura, né, que vira a cabeça das pessoas, eu já considero como um principado, potestades. Outro exemplo também, essa questão de esquerda-direita. Quantas pessoas, olha que coisa louca, né?
eu não vou mencionar exemplos, mas se a gente for olhar bem, as pessoas de fato estão se matando por causa de política. A saúde mental da pessoa está indo para o espaço por causa de situações de política. Hoje a gente está trocando uma ideia aqui, mas se eu for falar, por exemplo, sobre, né, se você tivesse alguma, fosse mais, digamos, esquerda, né, ou direita, que seja, a gente não conseguiria estar trocando essa ideia. Seria impossível. A gente falar sobre espiritualidade, falar sobre qualquer outro assunto, né, sobre política. E eu também não tenho, nunca consegui ter essa questão de ideologia, tá? Eu nunca consegui, desde quando eu comecei a estudar, eu tinha tudo para ser um cara de esquerda, até para as minhas formações, né? Nunca enchi meus eu olhos. fui por um tempo, mas imbuído de uma pessoa que me doutrinou. Sim. Eu não pensava a respeito. Uhum. Eu não duvido, lógico, que a gente, como eu até te falei, por mais que a gente estude qualquer tipo de assunto, seja teologia, seja ciência política, é impossível a gente não ser integrado no viés. Isso é impossível, porque você está tendo o olhar, né, de um mestre, de um professor, que ele vai ditar aquele olhar dele para você. Então, é por isso que nas igrejas, geralmente, quando tem ali um pastor, né, que ele tem um conhecimento bíblico, e ele está tentando passar aquilo para as pessoas em geral, geralmente vai ser de acordo com o olhar dele para a vida, com o olhar dele em relação a Deus, com o olhar dele em relação ao que ele aprendeu. E às vezes pode, né, ter vindo aí de um conhecimento prévio, enviesado também, que ele vai propagar aquilo para as pessoas. Eu já acho que é um pouquinho diferente isso aí. Eles até pensam essas coisas que a gente pensa, só que eles são proibidos de falar por causa da formação teológica. Pode ser. Na minha opinião é isso, eles até pensam essas coisas, mas por uma questão de, se eu for contra o que me ensinaram, ou contra a cátedra que me formou, eu tô cometendo uma blasfêmia com aquele pessoal, eu vou ser excomungado. Aí para não perder a pouca autoridade que tem, porque é impossível, cara, que um pastor não pense, pelo menos não pense isso que eu falo. Mas daí continua. Não, sim, mas... É que tem mais acrescentado que eu agora. Não, que isso. Mas assim, não é falando mal. Assim, quando a gente tem esse tipo de conversa, as pessoas acham que eu sou revoltado com religião, com igreja. Também. Eu já tive as minhas revoltas. Eu era de uma igreja evangélica, onde essa igreja, eu posso até mencionar o nome, que é a Igreja Deus e Amor. Não sei se ela tem na sua cidade aí, né? Tem bastante. Então eu era um adolescente de 12 anos. Eu lembro que eu gostava de ir nos cultos, nas quartas e sextas-feiras, mas era algo despretensioso. Eu ia, mas sem aquela questão de... Eu não sabia o que era doutrina. Eu lembro que eu sentia uma coisa tão boa indo para a igreja, que eu conversava. Eu tinha o dia inteiro tinha assim, aquela conversa com Deus, né? Era uma coisa muito pura, muito bonita. E de alguma forma eu sentia assim, uma paz tão grande que eu nunca mais eu consegui sentir na minha vida. Mas por que eu não consegui sentir? Porque depois disso, eu lembro que esse meu irmão mais velho, ele é um ano só mais velho do que eu, ele chegou pastor, né, num fatídico dia, e perguntou o que ele deveria fazer para poder ser membro daquela igreja e ser salvo. Aí o pastor disse assim, olha, você não pode mais, a partir de hoje, jogar bola, você não pode ver televisão, você não pode escutar qualquer tipo de música, não pode frequentar outra igreja, e assim por diante. Hoje é uma igreja, por exemplo, que o homem, né, ele não pode deixar a barba crescer, né, porque é pecado. O cabelo não pode ficar grande, porque é pecado. Tanto o homem quanto a mulher não pode se depilar de hipótese alguma, porque é pecado. A mulher não pode pintar o cabelo. E um monte de regra que eu fui colocando, eu fui mais para essa igreja pelo medo, que tudo aquilo que eu sentia, né, de pureza em relação a Deus, aquilo foi substituído por medo, foi substituído por ansiedade, por depressão, por pensamentos também, né, não posso falar, né, de autoaniquilação, vamos dizer assim. Já né, imaginava. você entende? Sim. Então, aquilo começou a gerar uma certa ansiedade, né, em mim, que eu comecei a ser uma pessoa pesada, né. Eu fui me curar dos traumas religiosos os meus 24 anos, né, hoje estou com 38, faço 39 agora 6 de junho. Então, assim, para a gente ver a importância que tem a questão da própria religião. Quando a gente olha, por exemplo, a figura do pastor, né, que tem uma caricatura muitas das vezes de pai, né, o cara tá ali aquela autoridade inquestionável, eles vai aceitando tudo, vai assimilando tudo. E por mais que algumas igrejas hoje, por exemplo, não falem abertamente, fala sobre Deus e amor, mas não se vive o amor, não se vive o respeito, né, em relação a outras religiões, sobre o homossexual, por exemplo. Então isso vai, como eu falei, isso vai ficando na gente, vai ficando no nosso inconsciente. E quando um dia eu me percebi, eu falei assim, caramba, eu não sei mais o que é Deus para mim, eu não sei o que é o que a religião significa na minha vida, e eu tive a coragem de confessar para mim mesmo que eu estava infeliz, eu estava depressivo, e de tal forma que aquilo estava atrapalhando a minha vida em geral, tanto com amizades, quanto
relacionamentos, então foi algo assim muito traumático, porque eu realmente levei muito a sério, né? E eu durante muitos anos eu acreditei num Deus soberbo, né? Num Punidor. Deus diabo, punidor e punitivo, melhor dizendo, né? Isso. É, melhor. Então eu durante muitos anos isso foi Deus para mim, até que um certo dia que eu olhei e falei, cara, eu sinceramente eu até falei com Deus, se só for isso que eu tô vendo, né? Eu tentando assim pulando de galho em galho para digamos, servir a Deus, né, entre aspas, então eu não consegui encontrar mais paz. Hoje eu não consigo. Eu até falo com minha namorada, né, que ela é cristã, eu falo para ela: olha, eu posso ir com você nos cultos, né, não fico questionando ela no que ela acredita. Eu vou de vez em quando, às vezes tem um culto bacana, né, eu adoro louvor, né, adoro os hinos, né, que tem lá na igreja, lá, eu acho maravilhoso. Tem cantores maravilhosos, mas não é algo que eu vá ser membro, me aprofundar, como já fiz na minha vida, porque a experiência de fato não foi boa, não foi legal. E eu fico me perguntando a hora que realmente que alguém ou que nós tivermos a permissão, seja lá como for, tá? Uhum, Porque é difícil também eu tentar traduzir em ideias o que eu penso a respeito, né? Mas um momento em que nós tivermos a permissão para o contato com esses irmãos maiores, né? uhum, O que que os religiosos ou as religiões vão falar, cara? Porque assim, a gente sabe aí, os Estados Unidos vem largando algumas informações a respeito, claro que ainda de um jeito muito tosco, muito subliminar, muito sutil, uhum, né? Com certeza, algumas organizações mundiais têm contatos assim muito mais efêmeros, muito mais viscerais, né? Do que o que eles demonstram, mas eles aos poucos estão soltando isso. Aí agora, Hollywood, tu sabe, né? Apesar de ser um antro de algumas coisas bem auspiciosas aí, até vamos lembrar aí rapidamente, Nickelodeon, lista do Epstein, e por aí vai, uhum, P. e tudo começou sim, lá atrás, né? Então tem muita coisa maluca lá. Mas Hollywood agora vai lançar um filme, daqui a alguns dias, eu acho, sobre lá o dia D, onde aquela jornalista vai começar a falar e do nada, né, uma entidade vai assumir a linguagem dela e falar. Como religiosos vão chamar aquilo? Ah, não, é um filme falando sobre coisas diabólicas. Mas não, cara, eu creio fortemente que um dia isso vai ocorrer, porque, como eu te falei, não faz sentido, cara, algumas questões dogmáticas da religião, algumas questões belicosas quanto a governos, permanecerem como estão, né? O tal do status quo. Isso vai mudar, cara. É impossível que vai continuar igual, porque assim, a gente tá no século XXI, a gente tá cada vez mais próximo da terceira década desse milênio, uhum, e, cara, é impossível que as coisas não vão começar a mudar, que o ser humano não vai começar a tomar consciência disso que a gente tá falando, de... Tá, mas peraí, onde que, em que momento da Bíblia tá dizendo, por exemplo, que tu vai deixar de amparar um irmão teu porque ele gosta, homem gosta de homem? uhum, Faz sentido? Aí, vamos lá, até uma coisa bem bestona, mas assim, eu sempre gosto de dar exemplos que na minha mente são vívidos, né? Cara, a maioria dos músicos que eu gosto são homossexuais ou bissexuais uhum, declarados. Rob Halford, Judas Priest, uhum, assumidamente bissexual ou gay, sei lá também, porque pra mim não interessa. Fred Mercury, olha a voz desse cara, olha o que esse uhum, cara simbolizou pro rock e com a música I Want to Break Free, não falando sobre o homossexualismo ou bissexualismo dele, mas sim sobre essa coisa das fronteiras, das barreiras, e do porquê que tanta coisa é uhum, tratada assim como um pecado. Tudo bem que o cara, vamos dizer assim, ele poderia ter dado uma maneirada, né? Foi aquele tanto de pessoas com quem ele andou que acabou ocasionando nele uma doença. Então, assim, uhum, ninguém tá aqui agora pra pregar que a promiscuidade é uma coisa saudável. Não, uhum, não é. De fato, não é. Mas também não é tão. Cara, não é tão diabólico, vamos colocar desse jeito a palavra. Não é tão diabólico como o pessoal fala. Um dia eu uhum, disse isso para alguns amigos meus que são religiosos ortodoxos. Óbvio que eu não vou falar lá no estudo bíblico, né? Mas, cara, às vezes tem mais Espírito Santo num filme pornô do que dentro da igreja. Eu sei que é pesadíssimo falar isso aí. Mas às vezes, o que o cara vê lá? uhum, Pastores pregando sobre dinheiro, sobre. E os caras andando de carrão. Não que eu me oponha ou que eu diga que as pessoas não devam ter um carro uhum, bom. Não, não é isso, cara. Mas às vezes tem gente que tá deixando de ter na sua mesa pra colocar na mão de um cara. sim, E aí é que eu me pergunto, o cara ele dorme bem? Com a consciência, ele dorme bem consigo mesmo, pensando que, poxa, eu tirei da mesa de um outro irmão que não tem talvez o que comer, para que eu uhum, desfile de Hilux. Isso os próprios membros da igreja não percebem, às vezes. O próprio líder ali daquela comunidade não percebe isso, uhum. para haver até um discurso de equilíbrio. Não, não, fulano, se vai fazer falta na tua mesa, cara, não doa. Né? É pelo contrário, né? Essas coisas, cara, tem que. Isso, O pelo pessoal tem que contrário. começar a equalizar isso, sabe? E por isso que eu falo às vezes, cara, às vezes um drogado
debaixo de uma ponte, tem mais Espírito Santo lá com ele do que na igreja. Uma pessoa fazendo filme pornô também, porque eu sei, é pesado que eu vou falar, mas, cara, aquelas pessoas, às vezes, elas estão lá pura e simplesmente pela grana. Não é que elas estão gostando de... Claro, deve ter um pouco também de prazer e de vantagem estar ali fazendo isso, né? Mas nem sempre é o que a pessoa escolheu pra si, né? Mas vamos lá, segue. Sim. Não, falando sobre a homossexualidade, né? Eu lembro que, assim, eu nunca tive relações, né, com homens, nunca tive vontade, enfim. Mas tenho amigos, né, que são, também não vejo qualquer tipo de entrave, né? Mas eu lembro que entre os meus 16 e 18, 19 anos, eu sempre fui muito introspectivo, né? Então, até hoje, eu sempre tive, assim, dificuldade de ter amizades com pessoas que, até mesmo coleguinhas da minha idade, né, que tivesse esse tipo de conversa, né, tipo, o que um adolescente hoje em dia de 15 anos tem pra, né, de conversa, assim, pra mim sempre foi assim, se a conversa não tá que sendo... te perturbasse sobre isso, né, sobre íntimo. Como se a conversa não fosse uma conversa produtiva, eu não aguentava, eu ia embora. E hoje, por exemplo, hoje eu tenho muitos colegas, né, então até hoje, assim, os amigos que eu tenho, eles me procuram, geralmente, para ter um certo tipo de... Ou é um desabafo, é sempre assim, ou é um desabafo, ou para ter um tipo de conversa mais profunda. Acaba se tornando algo filosófico, né? E às vezes se torna também uma conversa um pouco pesada, né? Começa, a pessoa está falando de trauma, está falando disso, daquilo. Então, o que acontece? Quando eu tinha essa idade entre os 16 até 19 anos, eu sempre fui muito introspectivo, né? E então, na questão do ego, eu demonstrava uma certa insegurança. Quem me olhava via, né? O medo nos meus olhos, medo de alguma coisa, até pela questão religiosa também. E alguns pastores me aconselhavam. Então, olha o conselho que me davam, né? O conselho é o seguinte: se você não se converter, isso com toda certeza, você vai ter relações homoafetivas, porque todo mundo tem. Todo mundo que é do mundo, todo mundo tem relações, né, homoafetivas, e você vai ter também. E é arriscado você gostar. Mas não foi um, dois, não, foram vários pastores. Eu cheguei, já teve profecias, revelações da igreja que isso iria acontecer, né? Então, o meu medo maior, engraçado, quanto mais eu comecei a ter medo dos homossexuais, entendeu? De me tornar de ter medo também, né, de me aproximar, e criei um certo preconceito em relação a isso, né? Então, eu sei que o tempo foi passando, né, eu não voltei para a igreja e também não tive nenhum contato, tá, homoafetivo também. E a gente acaba, de certa forma, demonizando, né? A própria igreja, ela, de certa maneira, ela ajuda. Inclusive, quando eu também me separei, há 2 anos, quase 3 anos atrás, vamos dizer assim, né? Você não fazer 3 anos. Eu procurei tanto a Umbanda quanto a igreja evangélica. E um dos pastores, isso há 3 anos atrás, repetiu a mesma coisa. Se você não voltar para a igreja, você vai ter relações com outro homem. Eu falei assim, cara, já passei dessa fase, né? Então... De pensar, ou cogitar, ou testar alguma de pensar, coisa. então, assim, hoje, quase 40 anos, não que seja, né, um problema também, mas enfim, a própria igreja, ela vai... Inclusive, essa igreja desse próprio pastor, hoje o cara, por exemplo, recebe... Não vou falar assim o nome da igreja, que é uma igreja muito, né, popular, tem no Brasil todo. O cara recebe, assim, um salário, se você for olhar a mansão, o cara vive em frente à lagoa, em frente à praia aqui. O cara vive numa mansão, e o presente que ele ganha, esse camarada ganha, dos membros, todo ano presente de aniversário, geralmente é um carro zero, pra você ter uma noção. Os membros têm uma condição financeira boa. E o cara, meu irmão, ele é dessa igreja. Meu irmão, ele costuma ir mais esporadicamente. É mais a esposa dele que vai, né? Esse irmão mais velho que ele mora aqui, ele é formado em teologia, tem as suas questões também, mas ele disse que num dos cultos que ele foi, o pastor basicamente cobrou para participarem da ceia. Então ele chegou lá na frente e falou assim, olha, para participar da ceia, você vai dar a sua melhor oferta. Então, e deixou lá na frente, ele falou, vou fazer diferente, ninguém vai entregar a ceia para vocês aí no banco, mas vocês que vão levantar, entregar a melhor oferta e cear. Então ele percebeu que as pessoas que eram mais pobrinhas, que não tinham condições financeiras, não tomaram a ceia. Só tomaram a ceia aquela pessoa que tinha uma condição financeira, que foi lá e colocou, né? Seja através do QR Code do Pix, por exemplo. Né? Então a gente percebe que tudo vai se tornando deturpado. Eu olho aquilo, eu falo assim, gente, como é que a pessoa ela está tão inserida nisso daqui, na própria religião, que ela não consegue enxergar o que está acontecendo. Né? Inclusive, semana passada, eu fui colocar minha moto no concerto com o mecânico, e um cara assim, inteligente, sabe? Aí ele chegou pra mim e disse que agora tá indo pra uma igreja evangélica. Aquela igreja de Deus é amor, que não pode fazer nada. Então agora a barba dele sempre é parada e tal. Um cara já com seus 42 anos, inteligentíssimo, e ele chegou pra mim e disse que não vai deixar barba, porque o pastor falou que barba é vaidade, né? Ele chegou lá a comentar, eu falei, gente, como é que a pessoa, no século XXI, a mente ela consegue retroagir?
né, pela persuasão, e repetindo, não é só com os evangélicos, é em geral, né? Não, Não sei se eu me perdi no contexto, né, o mas... própria galera aí muçulmana, né, cara? Eles Aham, pegam o Velho Testamento, criaram lá uma Bíblia em cima do Velho Testamento, muitas das coisas foram vetadas uhum, dali, aí os caras ficaram com a parte lá das 70 virgens, do sacrifício e por aí vai. aham, E, cara, eles são doutrinados desde criança a dizer que aquilo ali é certo. Aí, mais aham, uma vez, volto no ponto do faz sentido tu exterminar com teu irmão? É um próximo? uhum, Sendo que tá lá nos mandamentos, lá, os 10, os básicos, né? Que se basta um deles a gente respeitar e todos os outros serão uhum, respeitados. Ame o próximo como ama a ti mesmo. Cara, bastava seguir esse ali. E não ia ter nada dos conflitos, nada uhum, dessas maluquices aí pregadas, né? E, como tu mencionou a respeito aí do século XXI, né, e essa questão dogmática, sim, o pessoal ele retroage. Eles conseguem voltar para uma era quase que medieval, da assim mesmo. caverna, né, com tudo que a gente. Claro, né, cara, como eu te falei, eu, em primeiro lugar, eu não sou nem moralista, mas eu também não sou um cara que prega promiscuidade e imoralidade. Ou Uhum, seja, eu quero um ponto de equilíbrio nas coisas. Ou seja, que nem tu falou, a gente sabe que não pode sair andando por aí pelado. No mundo que a gente vive hoje, não dá. Se nós uhum, fôssemos ainda primitivos, não tivéssemos as leis e tudo, nós andaríamos. Por quê? Porque seria o nosso normal sem ter a consciência do que é uhum, errado. No momento em que a gente desenvolve consciência das coisas, óbvio, muitas coisas não lhe são mais permitidas, é feio. Né? Então, como eu bem mencionei antes, dessa coisa do homem ser segurado por essa questão religiosa e também por essa questão da lei que a gente desenvolveu, de não sair pegando mulher pelo cabelo e fazendo o que bem entende, independente da idade uhum, também. Tudo isso, cara. Então, assim, eu quero um equilíbrio nas coisas. Ou seja, dá pra gente ter aqui, junto com a nossa. Perante a nossa conversa, uma pessoa homossexual colocando seu ponto de vista sobre o que ela entende como Cristo? uhum, Sim, acho extremamente louvável, plausível que em algum momento a gente evolua e que a gente possa ter, porque na minha opinião não tem porquê, um homossexual ou um, sei lá, um transgênero, eu nem sei todas as definições, tá? Mas que qualquer uma dessas pessoas, afinal, são seres humanos como eu e tu, como nós dois, que poderiam discutir aqui a respeito de fé. E poderiam falar. Por exemplo, vou pegar aí, não sei se tu conhece a Andrea Vermont, que é uma senhora, né? Mas que também nem considero ela uhum. tão velha assim, né? Só trato Sim, com sim. respeito Uhum, devido, entender que ela é ligeiramente mais velha do que a gente. E ela um dia comentou que ela largou de mão a religião por conta disso. E que quando ela ia pregar, aliás, pregar não, quando ela ia passar a palavra, tá? Não me lembro que se ela uhum, era missionária ou o quê. E ela comentava que ela passava por, inclusive, homens na prostituição, né? Homens gays, homens travesti na prostituição. E aí ela pregando pro cara e aí ele dizendo pra ela, né? Cara, eu não posso comungar ou frequentar religião alguma porque eu não vou ser bem recebido lá. Afinal, olha o que eu faço. E aí a Andrea se preocupava em dizer justamente o que era o contrário à cartilha dela. Ela olhava e dizia assim: pois saiba que Cristo olha para ti como um igual a mim e que ele não faz distinção pelo que tu tem que fazer para sustentar a tua família. E aí a pessoa chorava. Aí te digo, nesse momento, André Vermont, sem usar a parte dogmática da religião dela, ela sim colocava o Espírito Santo muito mais do que dentro das uhum. igrejas, com o que ela dizia. Porque eu tenho certeza, cara, convicção, que é o que Jesus Cristo pregaria se voltasse à Terra hoje. Que independente da tua escolha, do que tu faz dentro de quatro paredes, somos iguais. Imagina assim, a igreja primeira dizer, né, não fazemos acepções às pessoas, mas se você chegar lá e tiver a ceia, né, a pessoa que não for membra, ela pode participar? Não, não pode, porque aquilo ali é para o corpo de Cristo, para quem é membro. Então, eu já fui de algumas igrejas onde consideravam, por exemplo, você sabe o que é monte, né? Geralmente o cristão ele sobe os montes, Para orar. morros, né, para poder orar. Os montes se tornam sagrados. O altar, ninguém pode subir a não ser o pregador santificado. Então, nós seres Ungido. humanos, a gente ungido. Então, a gente assim tem essa ideia de santificar, né? De tornar sagrado coisas, objetos, instrumentos de igreja. Ninguém pode tocar no instrumento, tocar ali um violão, uma guitarra, a não ser que seja no corpo, porque senão vai estar no pecado, né? E a gente esquece do principal, que é o ser humano. A gente acaba tendo aquela ideia de que a igreja, né, o próprio pastor, ele é inquestionável, então eles já colocam isso, não toque no ungido de Deus, ele é Uhum. um inquestionável, tu não pode falar porque você vai sofrer consequências na sua vida, maldições, e a gente acaba esquece do principal,
né? O que é o ungido de Deus na minha concepção? Essa senhorinha que você acabou de mencionar, né? São aquelas pessoas que fazem o bem para os outros. E às vezes o ungido de Deus, não, tem pessoas que fazem muito mais o evangelho, mesmo não sendo cristãs, e mesmo nunca, de repente, sexo é possível, né? Nunca ter ouvido falar o nome de Cristo, não tem conhecimento prévio, né? Do que é Cristo, né? Os seus ensinamentos. Faz muito mais. Por isso que Cristo fala que ah, no reino dos céus as meretrizes, né? Vão preceder, até uma fala assim, né? Estou apenas parafraseando, as meretrizes, né, que se dizem, né, as prostitutas, vão preceder no reino dos céus o próprio religioso. Então, o que mais Cristo bateu, se a gente for olhar bem, mas geralmente os religiosos tampam os olhos, o questionamento é muito mais em relação à hipocrisia religiosa, muito mais que irritava Deus, do que a sinceridade em si, Uhum. né? A Bíblia está cheia disso. Então, olha, lê a Bíblia sem esse viés, né, Uhum. teológico, esse monte de furo aí, eles vão tentando, vão criando uma narrativa que acaba, eu não vou dizer que a ideia é manipular, mas eles criam um estudo, você tem vários livros, né, que foram escritos ao longo do tempo, né, de uma forma que teve, de fato, uma lacuna de tempo entre de repente, aí mais de 100 anos entre um livro e o outro, eles juntam tudo, fazem um concílio ou vários concílios e decidem o que vai entrar na Bíblia ou não, né? Livros também são deixados de fora. Inclusive o Martinho Lutero, né, no protestantismo, ele quis tirar o Apocalipse da Bíblia, ele achava, né, de uma compreensão muito difícil, acabou não acontecendo, mas é o que nós temos, né? Infelizmente, a gente fica, por isso que existe esse conflito, né? Você vê pessoas que estão dentro de igrejas, mas não tem um trato, né, em relação ao outro, são mais domesticadas, né? Tem mais aquele choque ali de domesticação do que a compreensão, né? É muito mais fácil falar para você assim, tem que respeitar o outro, não pode fazer isso. Mas na tangente, nas entrelinhas, você ensina o contrário. Hoje você Uhum. chega numa igreja hoje, você, assim, você tenta, já até pessoas da minha família mesmo, já tentei, assim, trocar uma ideia, não atacando, mas a pessoa vem me atacando por pensar diferente. Você vai para o inferno, você vai morrer, Deus vai te matar, né? E é exatamente assim. Aí onde está o amor nisso, né? Onde está o amor? Concordo, concordo. E realmente, tá? Tem muita igreja que Uhum, fala diante dos fiéis esse discurso bonito do tem que aceitar sim, as diferenças, e aí quando tu tá nos bastidores o cara vai lá e diz o contrário. Eu já diz o presenciei contrário. isso. Eles falam pra tu, não, não, tu não tem que respeitar, não, e tu não tem que receber na Uhum, tua casa. Mais isso ainda. sim, exatamente, E isso eu acho, exatamente. cara, isso eu acho bem Uhum, vergonhoso. Né? Só que, claro, como, mais uma vez eu tenho que pontuar, não é que eu queira ser aqui que eu quero agradar gregos e troianos. Cara, na verdade eu sei uhum, que independente do que a gente for falar aqui e com a melhor polidez possível, igual vai ter gente que vai se desagradar do fato de eu respirar perto da pessoa. uhum, Então assim, não tem como agradar todo mundo. uhum. Mas uma coisa que eu falo que não é pra agradar gregos e troianos aqui, é pra Não. ser verdadeiro mesmo. Uhum, Cara, não adianta nada a gente pregar uma coisa, usar Bíblia como escudo e na prática fazer outra, tá? Exemplo, eu tenho um casal, que na verdade são amigas da minha mulher, né? Existe uma moça que conhece a minha mulher desde criança, conviviam juntas na mesma rua e tudo, e com 25 anos ou mais, ela foi morar no Rio de Janeiro. Olha aí, coincidência, né? E ali ela teve a primeira experiência homossexual dela. E depois eu tinha que ver ela me contando, eu achei super legal. Eu falei com ela e tal, né? Bah, como é que foi? Ela, cara, a primeira vez, aí eu beijei lá uma moça e tal, e ela falou, e ali eu vi que eu nunca tinha ficado com ninguém na minha vida. Cara, extraordinário, assim, a força com que ela falou aquilo. uhum, Por quê? Pra mim também é uma coisa espiritual, querendo ou não. Por que não? Só porque não atende ao que fala as religiões? Não, cara. Pra mim ela teve uma experiência espiritual também sim. com aquele beijo. Ela descobriu que as potências sexuais dela era, tipo, eu Uhum, gosto, a minha natureza me impulsiona a ser feliz convivendo com alguém do mesmo sexo. E, cara, não vejo isso como pecado. E esses tempos uhum, ela falou pra todas as amigas dela, que são todas hétero. Todas são casadas com homens ou têm namorado, enfim, né? Ela, vocês oram? Ou vocês rezam? Aí todas, sim. Eu não rezo. Ela falou, não seria aceita em religião nenhuma. Cara, forte aquilo ali. uhum, E eu fiquei com pena da menina, sabe, ouvindo aquilo. Porque assim, eu sei o quanto essa pessoa ela é incrível, cara. Incrível. É uma pessoa da qual, sem pestanejar, se tivesse qualquer problema por aí, eu posso confiar em colocá-la dentro da minha casa, porque eu sei que ela não iria me roubar, ela não iria me uhum, sacanear, ela não iria fazer nada contra a minha pessoa e nem contra a minha mulher. Independente de qualquer tipo de aspiração que ela tenha quanto à fé, ou seja lá o que for. Eu uhum, olho, por exemplo, não é
o que se propaga dentro da igreja do meu irmão. Eu sei que é ruim falar isso, ainda bem que eu nem citei qual é a igreja que ele frequenta, né? Mas lá eles, assim, eles comentam, tu pode respeitar, mas eu não... Concordo. Não concordo em primeiro lugar, e outra, eu não convidaria essa pessoa pra comer na minha casa. Caralho, cara. Por quê? Por que não? Mas em compensação, um irmão religioso que dá golpe nos outros, que faz contratos ruins para as pessoas, ou que realmente é alguém que faz algum tipo de blasfêmia perante tudo que aprende lá, aí essa pessoa é aceita por causa do princípio religioso. Então, cara, complexo isso, tá? Foda, né? É ruim. Que daí tu olha, mas peraí, o que vocês aprendem lá? Vocês pregam uma coisa e vocês fazem exatamente o oposto depois por uma questão doutrinária, por uma questão de uma disciplina que vocês tiveram ali, de enxergar as coisas com o olho. Eu acho ruim, cara. Porque, imagina, cara, tu condenar uma pessoa por um traço dela, um único traço. Ela tem centenas de milhares de coisas muito boas e por um único traço que não diz respeito a nada que vai fazer alguma diferença na relação de vocês, tu vai lá e enquadra aquela pessoa fora da possibilidade de, por exemplo, se der de novo aqui um negócio com as águas igual aconteceu, e lá onde ela tem o prédio dela, ela não conseguir acessar mais o apartamento, eu não vou receber ela na minha casa por causa disso aí. Porque ela namora uma menina. Namora não, é casada, né? Não, cara, não faz sentido. E outra, pergunta nos lugares onde essas duas moças trabalham, qual é a reputação que elas têm. Se não são de pessoas incríveis. Engraçado que... Brabo, né, cara? Um tempo atrás, eu questionei uma pessoa da minha família, porque ela disse pra mim que estava escutando, né, de madrugada, escutava uma voz chamando, muito religiosa, né, evangélica e tal, disse que acordava de madrugada ouvindo uma voz que essa pessoa, né, essa pessoa da minha família identificou como se fosse Deus chamando de madrugada para orar, né, e falava em línguas estranhas e profecia, e chegava para você, revelava a tua vida toda, né, isso aí soa muito mais do outro lado do que... Enfim, vamos lá. Então, mas em relação a comportamento, é uma pessoa assim, que você não consegue ficar perto, uma pessoa assim, insuportável, ditadora, é uma pessoa que você não consegue, assim, de fato, trocar uma ideia, conversar, e a pessoa propaga, né, ela chega a falar Deus e amor, mas nas atitudes, perde a cabeça muito rápido, já chegou a apontar arma no trânsito para outras pessoas por causa de uma situação de trânsito, uma pessoa assim, para se dar uma pessoa assim, horrorosa, sabe? E um dia eu perguntei, e ela me questionava por que eu não ia pra igreja, que eu ia pro inferno e tal. Eu falei assim, tá beleza, você escuta uma voz chamando de madrugada, né, supostamente é Deus. Que contraditório. Mas o que isso tá te edificando? O que tá mudando na sua vida? Tá te tornando uma pessoa melhor? Tá te fazendo uma pessoa mais top? Né? E a pessoa ficou brava. Então, assim, a religião, de fato, se ela não está te fazendo evoluir, né, como pessoa, evoluir eticamente, o trato com o próximo, te tornando uma pessoa, porque geralmente o próprio cristão, ele tem que entender o seguinte, se ele se autodenomina cristão, ele tem que ser o representante, ele é o representante de Cristo aqui na Terra. Então, se ele tá se afastando disso, por causa de poderes, né, de revelar alguma coisa na tua vida, né, o que está adiantando? Ou está se tornando uma pessoa mais soberba ainda? Né? Se eu sou uma pessoa que... Perfeito ponto. Se eu trato o outro e me acho superior, aí cada vez mais eu tenho essas revelações, né? Perfeito ponto. Eu revelo a vida da pessoa, eu faço, eu aconteço, eu sou o cara. Então, assim, isso está sendo bom, que é para você mesmo, né? E perfeito. Uma soberba religiosa. É o que eu vejo a maioria, cara, dos líderes dentro das religiões fazendo. Soberba religiosa. A soberba de entender na sua cabecinha, e aí agora a gente vê o tamanho da pequenez, né? A pequenez da pessoa em olhar para sua religião e egoicamente achar ou pregar para os outros que aquilo ali é a única coisa certa. É isso que me entristece em qualquer religião hoje. Porque, por exemplo, quando tu fala com espíritas, os que não são... os que são cabeça aberta mesmo, tá? Eles mesmos dizem, não existe ninguém com a verdade absoluta. Não existe ninguém com a verdade absoluta. E quando tu vai em qualquer outro tipo de religião, claro que tem espírita que acha que sim, tá? Inclusive tem a galera chaveriana e a galera não chaveriana, que tem lá um pessoal que não aceita que existam extraterrestres e tem os que aceitam, tá? E os que falam que nós falamos com espíritos desencarnados de irmãos nossos, não sei se eu falei correto, e que inclusive os irmãos de outros orbes, os irmãos mais velhos que a gente chama, né? E tem a galera, tem a vertente dentro
É que eu não chamo de religião porque eles não se intitulam religião, mas como eu te falei, nessa percepção dogmática ou seita, Sim, sim. onde existe uma ala que entende que existam essas possibilidades e uma outra que não. Que a gente só vai falar com o irmão aqui terrestre. Sim, e sim. ponto. E que qualquer outra coisa também é demônio. Também é espírito Sim. malévolo. Né? E não comenta da possibilidade de vida fora daqui, vida inteligente, né? Então, cara... E também com a soberba religiosa, com a soberba dogmática. E, cara, evangélico, então, e católico é pior ainda. Né? Isso vai se somatizando. Vejo que os umbandistas, como eu te falei antes, muitos dos preto velhos, Exu, na verdade são essas entidades de alguns irmãos menores e outros maiores que transitam aqui usando essa roupagem para justamente a gente não ficar com medo, para, digamos assim, de uma certa maneira eles trabalharem com o visual para não assustar, para não inibir, porque tem gente que enxerga o mundo espiritual, né? O próprio Chico Xavier era um que alegavam que tinha uma época, uma altura da vida dele ali, próximo da sua finitude, em que ele, um dia, foi apertar a mão de uma mulher e ele perguntou, a senhora está viva ou desencarnada? Ela falou, não, estou viva. Ele, graças a Deus. Porque ele já não tinha mais a percepção de quem estava aqui ou quem estava no outro plano. E, cara, muito do que eu ouvi a respeito de Chico Xavier, que quando eu era guri, lá em 2002, quando ele morreu, eu tinha 14 anos, eu olhava para aquele cara, aquele senhor velhinho lá, e pensava, cara, que besteira o pessoal acreditar nisso aí. Só que é óbvio que eu não entendia. Óbvio que eu não tinha a base que eu tenho hoje. Depois, lendo alguns livros, acho que eu li 3 a respeito. Parnaso Além Túmulo, Evolução em Dois Mundos. Esse foi acho que foi o primeiro que eu vi. Primeiro que eu li. Cara, uma pessoa com 5ª série fundamental na ocasião não teria condições de escrever aquele livro. Não teria a menor condição. O cara explica a evolução em 2 lugares diferentes. Aí ele explica o que aconteceu aqui na Terra e o que aconteceu em outro lugar que era como se fosse uma Terra espelho da nossa, que é tratado como capela. Então, assim, tem muita coisa, e faz todo sentido quando tu começa a analisar por que estão vindo pra cá agora algumas pessoas com uma mentalidade diferente. A exemplo, tá? Nós mesmos aqui, não tem nada de especial na gente, tá? Não tem nenhuma grande entidade aqui. Mas o fato da gente cogitar essas possibilidades já nos torna um pouco diferentes, não é melhor, mas um pouco mais evoluídos para essa amplitude espiritual. Não é que a gente tenha alguma coisa de especial e de melhor do que outras pessoas, como esses religiosos ortodoxos, não. Mas a gente tem uma pequena camada, um pequeno véu, que nos permite enxergar ou tentar interpretar com um pouco mais de clareza, com uma amplitude um pouco maior do que esses religiosos. Então, é ou não já uma espécie de evolução? Sim, sim. Como eu disse, assim, eu acredito que a gente assim, se identificou bastante essa questão da gente estar sempre observando não só nós mesmos, né, mas a nossa espiritualidade, o todo, o 360, o mundo que a gente vive, etc. Aí, como eu te disse, como eu encontrei o seu canal, né, só para poder, já tinha te falado, mas só poder reiterar, né, eu lembro que todo ano, biologicamente falando, como eu tô sempre muito solto, né, aí eu coloco assim, quem sou eu com os meus 34, 35, 36, quando eu fiz 38 anos, próximo ali, eu falei, cara, quem sou eu fisiologicamente, o que é um homem, né, o Homo sapiens, com 38 anos. E naquele vídeo eu cheguei, não sei como, você não tinha nenhum inscrito, eu cheguei até você, não sei como. Então, eu observei, né? Mas tu procurou o conteúdo? Eu coloquei no YouTube, né? Quem sou eu com os meus 38 anos. Então, não sei como chegou no seu canal. Você não tinha nenhum inscrito, né? E daí me interessou a forma que você fez uma narrativa, né? Da sua... Não acredito. Mas... Cortou bem na hora que foi falar, a primeira vez. Sim. Não, eu disse que quando eu fiz essa busca, né, do seu canal, eu cheguei a colocar da seguinte forma, quem sou eu com meus 38 anos, e chegou no seu vídeo, né, você não tinha nenhum inscrito, até aí, e naquele vídeo você chegou a mencionar, fez uma narrativa da sua vida, né, e eu me identifiquei, porque ninguém faz isso, ninguém faz essa autoanálise, né, pelo menos as pessoas que eu não ser terapeuta. Que inclusive tá perto de eu fazer agora de 39 anos, né, cara, e eu vou fazer, obviamente. Sim. Eu achei interessante, então ninguém para pensar. Então, eu como eu te falei, hoje em dia, eu sou muito introspectivo, eu sei que eu preciso equilibrar um pouco as coisas, né? Mas o meu propósito esse ano de 2026 está sendo o quê? Ser mais pé no chão, né? Eu absorver conhecimento, logicamente, né? Eu fazer minhas autoanálises, mas ao mesmo tempo
tirar um tempo para eu poder conversar com os meus amigos para falar nada com nada. De vez em quando é saudável, é bom também, né? Um churrasco em família, para poder falar de coisas que não sejam tão comprometedoras, né? Eu sei que é nada ortodoxo que eu vou falar e da forma que eu vou falar, mas é bom falar merda de vez em quando. Sim, de fato é. Faz parte do ser humano também. Não ser só essa coisa aqui altiva, falando bonito e tal. Sim, sim. Faz parte então, da gente. Hoje eu me tornei uma pessoa que geralmente as pessoas me procuram mais para ter esse tipo de conversa mais densa, né? E tem hora que é bom, logicamente, é bom ter autoconhecimento, é bom a gente fazer essa observação, mas também é bom a gente ter esse momento de ócio, de nada com nada.